graça de Deus, estamos aqui mais uma vez e vamos ouvir a voz dele nessa noite. E hoje eu queria convidar você a abrir em Salmo 42. A gente vai dar continuidade no nosso estudo no livro dos Salmos. Domingo passado o Léo falou no primeiro livro, são 5 livros, e hoje a gente vai falar no segundo livro. E o Salmo 42 é o primeiro cântico aí desse livro. E eu queria que você deixasse aberto, aí a gente vai acompanhar junto conforme o sermão todo o texto. Não feche a sua Bíblia. Vamos iniciar, mas antes disso, eu quero introduzir o que o salmista aqui estava falando. E esse salmo ele vai falar muito sobre os sentimentos que o salmista estava tendo naquele momento. E muito se parece conosco. A gente vai decorrer nos salmos, a gente vai ver que muitas situações aqui são sentimentos que nós temos. Mas por hora, vezes, meio desviado daquilo que a Bíblia nos ensina, mas nós temos. E nós sentimos o desejo de ter algo. Todos os que estão aqui, certamente já estão pensando em conquistar alguma coisa durante essa semana. Talvez nós tenhamos o desejo por algo que ainda não temos, ou o desejo por aquilo que nós um dia tivemos. E certamente nós somos seres humanos e nós sentimos o que é ser humano na pele, não é verdade? Nós somos um. E os sentimentos em que nos rodeiam e passam durante toda a nossa semana por nós, ele tem sido trabalhado nos Salmos. E os Salmos é uma riqueza de detalhes em que você vai ver o salmista se alegrando, chorando, arrependido. Tudo a gente encontra aqui, o que nós passamos no dia a dia. E nós ansiamos por tantas coisas, mas ao mesmo tempo nós nos esquecemos daquilo que nós já temos. Nós ansiamos por coisas que, por ora, não sejam para nós. E, às vezes, nós ansiamos por uma comida em que nós já temos. Nós sentimos fome por algo em que nós já temos diante de nós. Nós sentimos medo enquanto nós estamos seguros. Nós nos perturbamos por tantas coisas. E é disso que esse salmo vai nos ensinar. Daquilo em que o salmista estava passando, nós podemos tirar preciosas lições. E nós vamos ler agora, peço que você acompanhe comigo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, eu sou Deus, e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto-me abatida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Contudo, o Senhor durante o dia me concede a misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Perguntam sem parar, e o seu Deus, onde está? Porque você está abatido, ó minha alma. Porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meus. Curve sua cabeça, vamos orar e pedir a Deus que fale conosco. Senhor Pai, nós te damos graça, porque nós temos a Tua palavra diante de nós. Nós temos riquezas, Senhor, e muitas das vezes nós não damos a real importância para o que é esse momento. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, alcança os nossos corações nos lugares mais profundos. Aquieta nossa alma, Senhor. Nos ensina a esperar em Ti. Nos ensina, Senhor, a estar e desejar estar em Tua presença. É a nossa oração e de toda a igreja, Pai. Em nome do Teu Filho nós te pedimos. Amém. Então vamos contextualizar o 42, Salmo 42. E aqui uns falam da autoria desse salmo sendo dos filhos de Corá, né, pela perseguição que tiveram, e outros apontam que era realmente o salmista Davi, o rei Davi. Certamente a gente fica com essa segunda posição, vendo que a gente lendo todos os salmos seguintes, após o segundo livro, a gente vê que a linguagem é muito própria do rei Davi e se parece muito, e expressões são repetidas várias vezes, e a gente vai ver hoje. A situação em que o salmista se encontrava era uma situação de perseguição. Ele não estava mais em Jerusalém, onde o povo, e junto dele o povo adorava. O salmista estava triste, estava inquieto e estava com fome da presença de Deus. E certamente, pelo tempo em que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele estava agora, mais à frente a gente vai ver que talvez ele estava em Judá, longe do santuário de Deus. Então, esse salmo que a gente vai decorrer nessa noite, ele fala do desejo do salmista estar na presença de Deus. O desejo do salmista que ele tinha de sentir a presença de Deus e ver a presença de Deus real na vida dele. Então, nós vamos dividir os versos e nós vamos começar lendo os 3 primeiros. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Aqui a gente vê o salmista usando 3 figuras de linguagem que são essenciais na minha e na sua vida. Ele vai falar que o anseio de Deus, dele para Deus, é tanto que ele se compara com o servo, com uma corça. E esse desejo era estar na presença de Deus, de modo que o salmista sabia que ele estava longe, porém o seu cântico é de uma súplica e uma oração para que Deus atendesse o seu pedido. Ele se compara com uma corça. E eu fui um pouquinho estudar os animais aqui, a área, do que é esse desejo da corça se ver desesperada por água. E a corça ela tem um faro muito
muito peculiar, muito bom, e ela sente o cheiro das águas limpas de longe. E é certo que a gente vê algo muito bem colocado pelo salmista quando ele se compara com a corça, porque a corça não apenas corre atrás da água para saciar a sua sede, mas a água limpa em que ela procura, porque ela não se contenta com águas sujas, e ela procura logo a fonte, porque aquilo que ela bebe e depois se banha naquela água tira um mau cheiro. Tira um mau cheiro a ponto de que os predadores não podem mais senti-las de longe. E o salmista aqui, ele se compara com a corça que procura essa água sedento. Ele está sedento por Deus. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. Só que muitas das vezes é por outras coisas, outros desejos do nosso coração. E a gente aprende aqui que o nosso maior desejo é estar na presença de Deus. Sabe, o salmista, ele compara o seu anseio, a sua sede, e ele vai falar do seu choro, das lágrimas, porque ele está longe do templo de Deus. A gente conhece muito bem o rei Davi, era um dos homens mais ricos. Ele não está chorando porque ele perdeu todo o seu ouro ou todo o seu reinado. A gente vai ver no Salmo 51, eu queria que você abrisse, verso 11. Ele vai falar assim: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. O salmista Davi aqui estava longe do santuário de Deus, ele estava longe de Deus. E ele não pede nada mais, nada menos. Ele pede para Deus que não se retire dele o seu Espírito. Ele podia pedir tantas outras coisas, mas quando a gente vê que o rei Davi foi, a gente entende quão inspiradas e abençoadas são as suas palavras para nós. Ao olhar de Agostinho, ele vai falar que o salmista aqui é capaz de correr para a fonte, desejar a fonte. E ele vai falar para nós não correr de qualquer modo, como um animal qualquer, mas como a corça. E essa corrida, esse desejo nosso, deve ser algo, não que seja lento, mas uma corrida veloz, uma corrida que tem esse anseio pela fonte que é o nosso Deus. É nele em que nós saciamos a nossa sede, é nele que nós saciamos todas as nossas inquietações. E as lágrimas do salmista Davi era essa: estar na presença de Deus. E ele se entristecia porque os gentios, israelitas, naquela época eram muito de imagem e fazer o seu Deus, e como o rei Davi sabia que Deus tinha mandado não fazer imagem, semelhança, imagem dele, ele não tinha quem mostrar, e eles perguntavam para ele: onde é que está o seu Deus? E ele estava longe do templo. O desejo dele era voltar a Jerusalém e poder adorar a Deus com o povo. E no verso 4 ao 6 ele vai dizer: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar.
Aqui a gente vê que o salmista lembra das vezes em que ele guiava o povo ao santuário de Deus. E a jornada era longa e a gente vê que a descrição é que eles iam cantando e em festas. Fazendo Davi aqui a sua oração e súplica, dizendo e falando com Deus que ele se lembrava e que ele tinha desejo de estar e que a alma dele estava ansiosa por estar novamente na presença de Deus. Sabe, no verso 5 ele vai falar: por que você está abatido, ó minha alma? Ele fala consigo mesmo: por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, o salmista relata que Deus tem sido o seu auxílio, e de fato isso nós temos hoje. E nós podemos parar agora e refletir nesse verso, e eu tenho certeza que cada um aqui vai lembrar do seu primeiro amor. Cada um aqui já teve uma história, uma caminhada no Evangelho de Cristo, e nós paramos e olhamos para o salmista cedendo por Deus, e ele para lembrar das vezes em que ele estava com o povo e adorando o povo. Sabe, nós podemos tirar tantos exemplos daqui, mas o maior exemplo é o anseio que o salmista tinha pela presença de Deus. A gente às vezes ignora isso, porque é tão fácil para nós estarmos na casa de Deus, e mais à frente a gente vai ver o porquê disso. Mas tudo que o salmista queria era que ele estivesse diante de Deus, louvando a Ele. O salmista vai falar no verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Sabe, a gente se entristece por tantas coisas. A gente tem algo dentro de nós que, quando não é correto e bíblico, a gente tenta saciar a nossa sede com tantas coisas, e a gente tem se aborrecido por isso, porque parece que esse anseio nunca é suprido. Sabe, o que tem abatido a nossa alma? O que tem nos preocupado? O que tem feito você estar aqui nessa noite, diante da presença de Deus, pensando nos problemas de amanhã? Sabe, o que nós encontramos na presença de Deus e como nós estamos cultuando a Deus, em que nós não estamos nos saciando e as inquietações vêm durante a segunda e terça e quarta? Sabe, esse desejo do salmista devia ser o nosso desejo dia e noite, como ele fala que ele chorava e se alimentava das lágrimas dele dia e noite. Ele tinha tudo, como eu já disse, ele tinha tudo para pedir de volta as suas riquezas, o seu reinado, mas agora que ele estava no deserto, ele estava longe de tudo e todos. No Salmo 63, logo à frente, ele vai falar, ele vai fazer uma oração, e esse cântico diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Sabe, o que nos tem inquietados? Em que loucura nós estamos vivendo, em que nós não nos paramos e perguntamos qual é a razão dessa inquietação. A gente vê o mundo correndo para lá e para cá, nós corremos para lá e para cá. E nós temos que fazer como o salmista, esperar em Deus, porque nós o louvaremos.
Só que nós tentamos saciar essa sede de outras formas, buscando isso no trabalho, nos estudos, na própria igreja, nos irmãos, e não é esse o caminho. Nós procuramos saciar essa sede, essa ansiedade em tantas coisas. E o salmista está aqui somente pedindo pela presença de Deus. Ele está somente suplicando a Deus a sua presença. Sabe, que nós possamos encontrar em Deus aquilo em que nos tem nos deixado inquietos. Eu sei que é difícil nós falarmos isso, mas de fato o salmista aqui está nos ensinando algo muito precioso. A gente conhece toda a teologia, a gente conhece toda a palavra, e nós sabemos aonde matar a nossa sede. Sabe aquele exemplo em que nós estamos com sede, mas a gente prefere um copo de coca bem gelada do que água, que realmente mata a nossa sede? Será que de fato nós não estamos procurando beber outros líquidos em que não estão nos saciando? Não estão, de fato, nos enchendo por completo. E o salmista vê aqui no Salmo 63, ele vê a terra árida e ele se compara com aquela terra, e ele vai falar como essa terra árida do deserto. Eu anseio pela tua presença. Verso 7, um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. E de noite estás comigo, e o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Porque a Deus minha rocha. Pergunto a Deus minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Em especial no Antigo Testamento, e a gente tem uma matéria lá no seminário especialmente para enxergar isso, a gente vê muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento. E realmente nós encontramos passagens, a gente vê que Cristo é o Isaac perfeito, a gente vê que Cristo é o Rei perfeito. A gente vê que Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito que se entregou por nós. Mas muitas vezes na Bíblia nós encontramos vários tipos de nós. Vários tipos de eu e você. E muitas das vezes nós nos encaixamos bem nisso. Sabe, aqui o salmista vai falar, um abismo chama outro abismo, os nossos problemas, as nossas lutas, sabe, aquele boleto que chama outro boleto, aquela preocupação que chama outra preocupação maior, aquela saudade que resta mais saudade. E às vezes a gente chega a perguntar a Deus: Senhor, por que tu esquecestes de mim? No meio desse turbilhão de coisas, nós paramos e confesse para você mesmo. A gente pergunta, a gente olha para Deus e pergunta: Senhor, por que tu esquecestes de mim? Por que a minha oração não é ouvida? Nós andamos lamentando sobre a opressão de todos os lados. O salmista vai falar: os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: o seu Deus onde está?
Às vezes nós andamos sem Deus e nós andamos abatidos. Nós andamos perturbados pelos percalços da vida. Nós andamos muitas das vezes e parecemos estar longe de Deus. Sabe, parecendo que essa sede não se sacia, e a gente vem domingo após domingo, e a gente vem na oração, e a gente ora, e a gente está sedento. Será que não é hora de nós pensarmos e nos colocarmos aqui, como esse salmista está falando, um abismo chama outro abismo. Os problemas chamam outros problemas. Ao ruído das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista está desolado e está pensando, Deus esqueceu de mim. E nós hoje temos uma resposta para as 4, 5 perguntas que o salmista faz aqui, do 7 ao verso 11. E se de alguma maneira eu pudesse falar com o salmista, respondendo às suas indagações, respondendo o porquê ele estava com aquele anseio, respondendo a ele onde encontrar aquele anseio. Porque ele estava longe de Deus, não se esqueça disso. Ele estava no deserto, ele estava passando por situações precárias, talvez de saúde física, emocional. Só que ele dependia do santuário, ele dependia de estar em Jerusalém para adorar a Deus. E talvez eu gostaria de ler, e eu quero que você abra comigo Mateus 27. Verso 45. Sabe, pense no que você tem hoje em suas mãos e você está lendo agora. E como se nós estivéssemos respondendo. Verso 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido em vinagre e colocado ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o centurião e os que ele guardavam Jesus. Com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Sabe, nós nos colocamos como esse salmista desesperado, muitas vezes de forma errada, e nós agora nos convertendo daquilo em que nós fazemos muitas das vezes. Encontramos em Cristo o véu que se rasgou. Eu imagino a alegria do salmista se tivesse em nossa oportunidade, em nosso tempo onde nós encontramos Cristo. Nós podemos orar e sentir a sua presença e estar com Ele todos os minutos. Não é algo físico em que nos separa, não é a distância em que nos separa de Cristo. Sabe, não foi a ressurreição de um cadáver aqui, não foi uma história romantizada para nos emocionar.
Foi a ressurreição do Deus homem. Sabe, aquela que a igreja primitiva, o povo de Israel e o que o salmista tanto clama. Jesus terminou o trabalho inigualável que Deus lhe deu para fazer. E a ressurreição foi prova de que Deus ficou satisfeito. E essa ressurreição foi prova que não existe mais nada entre nós e Deus. Se o salmista aqui pergunta, ó Senhor, por que te esquecestes de mim? Sabe, as suas lembranças de estar na presença de Deus, e agora de maneira profética, parece que Ele está nos falando, espere em Deus, pois ainda eu louvarei, meu auxílio e Deus meu. Sabe, a misericórdia que Ele clamava, nós temos hoje renovadas todas as manhãs. A misericórdia que o salmista aqui tinha, nós temos um presente diário todas as vezes em que nós acordamos. Sabe, o que nos separava da presença de Deus já não está mais entre nós. Sabe, como o Léo falou, já e ainda não, Ele nos consola dos nossos suspiros, de uma forma que Ele sacia a nossa sede, é só nós querermos procurá-lo. Sabe, que essa vontade e essa sede nossa não seja por aí entregue a qualquer tipo de alimento ou líquido. Façamos como a corça procura pela fonte da água limpa e pura, para limparmos de tudo aquilo em que nos tem feito mal, tudo aquilo em que nos tem feito ficar inquietos. Sabe, já e ainda não, Ele é o nosso alimento. Nós já vivemos o seu reino. Sabe, e um dia Ele voltará. Essa é a nossa certeza, é por isso que nós clamamos, Maranata. E Ele virá nos buscar, o corpo dEle, a igreja dEle. E certamente tudo aquilo em que a gente viu no Salmo 42. Todas as inquietações nos direcionam a buscar um só tipo de saciedade para a nossa alma. E quando nós encontrarmos essa saciedade, quando nós nos ver diante da presença de Deus, quando nós descobrirmos que realmente tudo que está nesse livro é um manual para a nossa caminhada, única regra para a nossa vida, nós ficaremos satisfeitos em Cristo Jesus. Nós ficaremos satisfeitos em Deus por Ele enviar o Seu Filho. As riquezas já não serão mais preocupações para nós. A perda de algo não será mais o que não nos deixará dormir. Sabe, Cristo, e somente Cristo. E é por isso que é por essa misericórdia que o salmista clamava. E nós temos Ele aqui hoje. Eu convido você a baixar sua cabeça e orar a Ele. E confessarmos em que muitas das vezes nós procuramos outros tipos de fontes, mas é só nele em que nós podemos saciar a nossa sede. É Ele a fonte verdadeira em que que irá nos aquietar. Senhor Deus, nós te damos graças, porque o véu se rasgou. Te damos graças, Senhor, porque nada mais nos impede de estar em Tua presença e adorar. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu sacrifício naquela cruz, no qual, Deus Pai,
ficou satisfeito e nos perdoou de todos os nossos pecados, nos perdoou de todas as nossas tentativas de procurar uma água suja. Nos perdoou, Senhor, para que nós fôssemos chamados de Tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício que nos sacia dessa sede e que nós, Senhor, possamos, assim como a corça, suspirar sempre por estar em Tua presença. Que a cada vez que nós tivermos sede, nós venhamos encontrar somente em Ti. Nos livra, Senhor, da tentação de buscarmos outro lugar. Nos ensina, Senhor, que o véu está rasgado. E nós estamos aqui, mas amanhã nós podemos sentir a Tua presença, na terça, na quarta, todos os dias. Obrigado, Senhor, por aquietar o nosso coração. Em nome do Teu Filho, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém.